Oi, tudo bem? Ó, presta atenção. No outro vídeo terminei falando sobre cubo. Paralelepípedo agora, vai. Ó. Comprimento, largura, altura. Da mesma forma como a gente fez com cubo, ver área lateral, área total e volume, né? Aí a área lateral, pensa comigo. A área lateral é essa parte que está circulando aqui, o paralelepípedo. Vou colocar aqui, vou deixar mais bonitinho. Pronto. Então é formado, tem essa face aqui que é o comprimento vezes a altura, largura vezes a altura, só que duas vezes, porque tem a parte de frente, a parte de trás, lateral direita, lateral esquerda. Então é comprimento vezes altura, largura vezes altura, mais comprimento vezes altura de novo, largura vezes altura. Então vai ser duas vezes comprimento vezes altura, mais largura vezes altura. Por que duas vezes? Porque comprimento vezes altura aparece à frente e atrás também, e largura vezes altura lateral direita, lateral esquerda. Essa é a forma de calcular a lateral. E a área total, a área que envolve todas as faces, não só as faces laterais, é bem parecida, só que a gente tem que acrescentar largura e comprimento que está aqui na base, embaixo, e o teto em cima. Então, a área total, duas vezes comprimento vezes altura, largura vezes altura e largura vezes comprimento. Volume do paralelepípedo, ora, a gente viu em outro vídeo, tá meio tortinho isso aqui. Melhor. A gente viu em outro vídeo que volume é a área da base vezes altura. Em suma, tem algumas exceções que a gente vai ver depois. Algumas complicações. A área da base é comprimento vezes largura, largura vezes comprimento. Que seja. E altura H, altura, estou fazendo altura com H porque eu quero aqui fazer altura com H, que normalmente vê por aí, altura com H. Então o volume vai ser o quê? Largura vezes comprimento, que é a área da base, vezes altura. Simples assim. Área lateral, área total e volume do paralelepípedo. Eu estou a fim de falar agora um pouco sobre diagonal. Vou dizer no caso para cubo e para paralelepípedo. O desenho está horrível, mas vai ficar assim mesmo. Então a diagonal vai ser o quê? A reta que vai de uma ponta a outra da figura tridimensional, né? Passando pelo centro e tal. Então, como é que a gente calcula, como é que é diagonal de cubo e do paralelepípedo? Bom, a diagonal do cubo é L, é o lado, vezes raiz de 3. Aí tem a ver com o tema de Pitágoras. Faz a diagonal aqui da base. Aí a hipotenusa da base vai ser um dos lados, nos catetos agora. A altura vai ser outro. E a diagonal vai ser a hipotenusa. Então você tem inicialmente na base. O Dzinho, que é a primeira diagonal, vai ser a raiz de lado ao quadrado mais lado ao quadrado. Então, a diagonal, lado ao quadrado mais lado ao quadrado, duas vezes lado ao quadrado. Raiz de 2 lado ao quadrado. Melhorou. Ou seja, tem raiz de 2? Não. Tem raiz de L ao quadrado? Tem. A raiz quadrada e o número ao quadrado. Então, vai ficar o L para fora e o raiz de 2 aqui para dentro. Mas bem que é mais legal usar esse aqui. A gente vai ver depois. E aí,
o diagonal total, que é esse Dzão aqui, vai ser o quê? Essa diagonal, Tzinho, ao quadrado, mais altura ao quadrado. Que é essa diagonal menor aqui da base, ao quadrado, mais altura ao quadrado, e raiz, com Pitágoras. A diagonal é raiz de 2L ao quadrado. Então vai ser raiz 2L ao quadrado, mais a altura. A altura é o quê? A altura é igual a lado também, então vai ser L ao quadrado. Elimina. A diagonal vai ser o quê? Raiz de... O que cai fora? 2L ao quadrado mais L ao quadrado. L que é a altura, né? A altura também é igual a L. Eu tenho 2L ao quadrado mais L ao quadrado, eu tenho 3L ao quadrado. Raiz, né? Não posso esquecer a raiz. Tem raiz de 3? Não. Tem raiz de L ao quadrado? Tem. Raiz quadrada de número ao quadrado, o L cai fora. Então vai ficar L raiz de 3. Como está aqui. A gente chega à diagonal, ao D maiúsculo, né? Que é a diagonal que vai levar de um ponto ao outro, atravessando o meio da figura tridimensional, com a ajuda do Pitágoras aqui e da diagonal da base. Aqui é muito parecido, tá? O processo. Pega a diagonal da base para usar para chegar à diagonal total, vamos dizer assim, tridimensional. Então aqui a diagonal vai ser o quê? Largura ao quadrado, mais comprimento ao quadrado, mais altura ao quadrado. Tá? Aí aqui, ó, desenho na base. O desenho é o quê? A raiz quadrada de largura ao quadrado, mais comprimento ao quadrado. Largura, comprimento, ou comprimento e largura. Tá? Desculpa aí. Aí o total, então, esse D maiúsculo, vamos dizer assim, vai ser o D minúsculo ao quadrado. Esse D minúsculo é a diagonal da base, mais altura ao quadrado. O que é D? O que é diagonal? Essa raiz aqui inteira, né? Então vai ser aqui dentro a raiz L ao quadrado mais comprimento ao quadrado, tudo isso ao quadrado. Aqui está o quadrado, aqui a raiz quadrada, tudo que está dentro da raiz cai fora. Então esse D maiúsculo, esse Dzão, vai ficar L ao quadrado mais C ao quadrado, que saiu da raiz, mais o H ao quadrado. Fórmula da diagonal. Então aí a gente vê como calcula as diagonais do cubo e do paralelepípedo. Bom, aí eu vou fazer, tô a fim de fazer por último hoje do cilindro, tá? Aí, ó, área lateral, área total e volume. Área lateral, imagina assim, por exemplo. Papel sulfite, né? Enrolado. O que vai ser essa área lateral? Vai ser todo esse papel sulfite que está enrolado. Então vai ser o quê? O equivalente ao comprimento da circunferência, 2πr, que é o comprimento de uma circunferência, que é a base do cilindro, vezes a altura. Então a lateral é como a circunferência, né, que foi aberta, o comprimento aberto, 2πr vezes a altura. Tá? R é o raio da circunferência que forma a base, ou o teto do cilindro. Área total. A área total vai ser, além da base da área lateral, vai ser a área de cima e a de baixo. Elas são iguais. Em cima e embaixo tem um círculo, certo? Qual é a área de círculo? PR ao quadrado. Então vai ser 2πr
R ao quadrado mais área lateral. 2πr vezes a altura. O R ao quadrado é R vezes R. Então vai ficar 2πr vezes R e aqui 2πr vezes H, que é a altura. Percebeu que o 2πr aparece nesses dois lados, tanto na área da base, do topo, como na área lateral? Lembrando que eu coloquei o 2 aqui porque são dois, de cima e de baixo, da base do teto, né? Então aqui colocando em evidência, fica 2πr vezes, entre parênteses, o R, que é R ao quadrado, mais H, que é outro cara que está multiplicando 2πr. Essa é a área total do cilindro. 2πr vezes R mais H, porque o R aqui vezes R ao quadrado é a soma da base com a área do teto, aqui, do topo do cilindro. E 2πr vezes a altura é a área lateral que a gente tinha visto agora há pouco. O volume. A gente viu até agora que o volume é o quê? É a área da base vezes a altura. Área da base vezes a altura. A base do cilindro é uma circunferência, né? Então, você tem um círculo, né? Perdão. A área do círculo é πr ao quadrado, né? πr ao quadrado vezes a altura. Volume do círculo. Aí depois a gente continua.